Pessoal que tá no Insta. Olha só, primeiro, bem-vindos, né? Já vamos começar a nossa transmissão vai ser via YouTube. Estamos aí começando. Como é que tá, Roger? Tamo on já? Tamo on? Então tá bom. Você que tá em casa agora vai ver nossa aula e você que tá nos acompanhando aí, muito bem-vindos, muito bem-vindos, muito bem-vindas. Olá, vamos começar então a nossa transmissão. Dá uma olhadinha, botar mais pra cá. Ver como é que ficou aqui. Vamos lá, isso aí. Muito bem, senhores. Bom, o pessoal que está no Insta, a gente está fazendo a transmissão via YouTube, tá? O nosso link ele tá, né, à disposição na postagem no Instagram. E vocês que estão aí acompanhando no YouTube, muito bem-vindos, muito bem-vindas aí. Hoje, então, a gente vai ter uma live aqui para a gente poder falar um pouquinho sobre a nossa tão importante prova do Enem, né? Vou esperar o pessoal começar a chegar. Roger, como que estamos aí na transmissão? Quantas pessoas nós temos? Aí, ó. Excelente. Áudio ok? Excelente. Temos aqui na nossa transmissão, temos 37 aqui no Insta. Você que tá no Insta, tá? A gente vai estar fazendo a transmissão no YouTube. Tem lá o link na nossa plataforma, o link no Stories. E daí você consegue colocar na sua TV, se você quiser ver, pra gente começar. Beleza? Podemos começar então? Senhores, muito boa noite. É um prazer estar aqui nessa sexta-feira com vocês, onde a gente vai começar a discutir alguns tópicos importantes para a nossa prova do domingo, né? O meu objetivo com a live de hoje é trazer algumas coisas que eu acho pertinente, algumas coisas que eu acho que podem estar para vocês na prova e também, né, tentar trazer um pouco desses 10 anos de experiência com a prova do Enem, o que eu acredito que seja interessante, tá? Eu vou então aqui tá trazendo para vocês dicas, tópicos, imagens que eu acho pertinentes. Nós estamos então, nossa equipe aqui, o nosso Roger, vai estar aí fazendo toda a análise dos comentários de vocês, né? Tá com o Insta também, hein, Roger? Tá? Seja no Insta, seja no YouTube, para que vocês possam ir mandando as dúvidas de vocês, as perguntas, o que você acha interessante que vale a pena falar ou não, ok? Então vamos lá? Vamos começar então hoje na nossa sexta-feira, conversando sobre a Química para o Enem, né? Nossa provinha do Enem, uma prova muito clássica, uma prova com cerca de 15 questões de Química, sendo que pelo menos mais umas duas envolvem Química, principalmente com Biologia. Como você sabe, a nossa prova do Enem ela é muito clássica, ela traz alguns pontos importantes em química ambiental, alguns pontos importantes em análise de resíduo, alguns pontos importantes com relação ao impacto da química no ser humano, né? E é justamente isso que eu quero trazer para vocês na nossa aula de hoje, tá? Então, eu elenquei aqui alguns tópicos que eu acho interessantes para a gente conversar. Nós vamos então conversar sobre eletroquímica, primeiramente, nós vamos depois conversar sobre tópicos em soluções. Vamos conversar também sobre cinética, um pouquinho sobre termo, um pouquinho sobre orgânica e um pouquinho sobre radioatividade. O que eu quero de vocês aqui? Gente, eu não posso e não vou começar a conversar um pouquinho. Tudo tá ok? Qualquer coisa tu vai me falando, tá? A gente não vai começar antes da nossa live sem falar sobre um tópico, tá? Que é com relação ao Enem, a prova de ciências da natureza como um todo. Como tu sabe, a tua nota, né, ela não vem única e exclusivamente da tua performance em química. Ela também vem da tua performance em biologia, ela também vem da tua performance em física. Eu digo isso para vocês porque às vezes a gente se preocupa muito com relação ao tão popular TRI, justamente achando que ele vai ser, né, a mecânica de resolução, né, o que vai de fato nos colocar para dentro ou até mesmo não colocar para dentro da universidade. Eu trago aqui primeiro, né, pessoal, um gráfico, né, você que é meu aluno do Totem Vestibulares sabe que eu te mostrei esse gráfico durante essa semana, onde eu quero te mostrar uma informação importante com relação a acertos TRI. O senhor não deve gastar a sua energia com um TRI antes de gastar a sua energia com a resolução de exercícios. Eu digo isso porque, vamos ser sinceros, a prova do Enem é uma prova muito cansativa. É uma prova que tem muitos exercícios, tem muitos textos, trazem-se muitas informações e que quando a gente está estudando, isso acaba causando um certo, né, desconforto no aluno, principalmente quando ele está tentando entender o que fazer. Poxa, eu começo por física, começo por biologia, começo por química. Bom, primeiro eu quero deixar bem claro que eu não venho aqui
te dar uma resposta, o que é melhor para o indivíduo, afinal você é individual, e aquilo que talvez para você seja muito fácil, para o coleguinha não seja. Mas uma coisa é inegável quando se faz análise de microdados do Enem, tá? É esse quadro que você enxerga aqui, ó, que mostra a relação densidade, né, da pontuação neste eixo com este gráfico, né, esse número de acertos na prova do ano passado. Esse gráfico aqui foi retirado de um site chamado ZBS, onde se encontram todos os microdados do Enem já categorizados. Eu quero que você perceba que quando a gente faz a prova do Enem, os nossos números de acertos, né, eles acabam gerando uma diferenciação de nota quando existe um número de acertos menor do que 20 e 21. Vejam que abaixo de 20 e 21, acertar as questões fáceis e errar as difíceis daria uma pontuação bem diferente do que acertar as difíceis e errar as fáceis. Essa variância da nota mostra que, imagina aqui com 20 acertos, né, de 400 e pouco até 600 e pouco. É uma variação de fato muito grande. Só que perceba que quando o número de acertos nosso ele vai aumentando, e veja que esse gráfico, repito, isso aqui é de análise de gráficos do próprio sistema de microdados do Enem, mostra-se que quanto mais exercícios eu acerto no total, menor é a minha dependência, a minha variância com o TRI. Ou seja, se nós nos preocuparmos mais com o TRI do que com, de fato, acertar questões, nós não vamos estar fazendo a prova do jeito correto. Usando então a argumentação com relação à química, o que eu gostaria de trazer para vocês frente ao TRI? Vou falar um pouquinho sobre ele? Bom, já deu para entender que o TRI é uma parte da prova, mas você está medindo forças para acertar questões. O ponto é, em química, o nosso TRI ele tem uma clara demonstração de questões fáceis. As questões médias e difíceis já ficam um pouco mais variável, mas as fáceis normalmente são bem fáceis de encontrar. No caso, as nossas questões fáceis geralmente são do quê? Separação de misturas, tempo de meia-vida, informações relativas a tópicos como, por exemplo, oxidação, NOx, coisas que são bem claras da gente encontrar a resposta. No entanto, contudo, né, é bom lembrar para vocês que as questões de nível médio ou difícil geralmente incluem questões que envolvem conta. Inclusive, aqui vai uma observação. Ano passado nós tivemos um comportamento do Enem um pouco estranho. Nós tivemos apenas 2 questões que envolviam grandes cálculos em química, sendo que o normal é cerca de 4 ou 5. Quando me refiro ao normal, eu cito as aplicações normais dos 4 anos anteriores de 22, ou seja, 21, 20, 19 e 18. Então, normalmente as provas trazem pra gente, no mínimo, umas 4 questões com conta. No entanto, a nossa prova do ano passado deu uma aliviada nisso. Nós tivemos 2 questões de soluções ano passado, uma questão de titulação e uma questão percentual, e nós não tivemos ano passado cálculo estequiométrico e não tivemos ano passado soluções. Eu digo isso, não tivemos termo, né? Não ter cálculo estequiométrico, não ter termo, não ter eletroquímica, que foi o que aconteceu ano passado, na minha opinião, eu não vejo isso acontecendo isso novo. Né? Eu acredito que vocês estão aqui junto comigo para que eu possa dizer a minha opinião. E essa é a minha opinião. Eu acho que a gente não escapa, na prova de domingo, de questões de termo, acho que a gente não escapa de questões de eletro, e acho que a gente também não escapa de algumas questões, de uma pelo menos, com cálculo estequiométrico. Dito isso, eu vou aqui começar a abrir algumas coisas que eu acho interessantes. E eu vou começar falando, né, senhores, sobre a densidade do Enem nos últimos 5 anos. Vamos lá. Quando a gente faz uma análise de uma forma realista da prova, seja de qualquer avaliação que teu professor faz, seja de qualquer concurso, seja da prova da SpaceX, da UFN, seja a prova do UCPEL, seja qualquer prova, a gente sempre usa um range, né? 3 anos, 5 anos, 4 anos. Eu aqui trouxe um gráfico, tá? Que mostra a densidade de questões do Enem, de conteúdos, né, cobrados no Enem, dos últimos 5 anos. Então eu peguei os dados dos últimos 5 anos e plotei todos eles dentro do mesmo gráfico. Eu quero que você note uma informação muito pontual, que é o seguinte. Ano passado, fugiu-se um pouco dessa regra, mas
Vejam que o Enem, ele costuma, usando esses 5 anos como referência, ter uma quantidade de questões de fisicoquímica que gira em torno de 30%, ou seja, pelo menos 1/3 da prova só fisicoquímica. Ano passado foi um pouco maior, né? Foi cerca de 40%. Cerca de 22% nesses 5 anos foi de química geral. Quando eu cito química geral, eu me refiro principalmente a tópicos do Enem como separação de misturas, como NOx, como, por exemplo, compostos inorgânicos, entre outros detalhes pontuais. Química orgânica, cerca de 20%, ou seja, 1/5 das questões dos últimos 5 anos foi de orgânica ou tinha orgânica dentro da questão. Cerca de 13%, e isso aqui é um dado interessante, de atomística. Vamos com cuidado. O que é atomística? Para você que está fazendo aí esse F5 na memória. Atomística é o estudo dos átomos e suas teorias, bem como o estudo das características que os átomos têm a partir disso. Ou seja, entre outras palavras, nós estamos conversando sobre Bohr, sobre Rutherford, sobre uma série de outras coisas. O ponto é que você entenda que nos últimos 3 anos, né, nós tivemos uma diminuição muito grande dessa fatia da pizza. Então, em atomística, o que a gente costuma ver nos últimos anos? Pouca coisa, né, nos últimos anos pouca coisa, mas se resume a Bohr, se resume a salto quântico, se resume a alguns tópicos em massa, se resume a algumas coisas, né, Dalton caiu apenas uma vez, Thomson caiu apenas uma vez com o seu experimento dos elétrons. Então, isso aqui é um pedaço do gráfico bem, como eu posso dizer, incomum, dentro das questões que aqui e aqui são mais óbvias. Continuando, temos cerca de 10% de questões que envolvem meio ambiente. E aqui, cara, aqui eu já vou te dar, né, vou começar a fazer um pouco mais a explicação de uma forma organizada. Escuta aqui. O Enem gosta muito de usar meio ambiente como um tema transversal. Ou seja, ele usa a chuva ácida para falar sobre óxidos. Ele usa a chuva ácida para falar sobre o combustível que, quando queimou, gerou gás carbônico e aí formou ácido carbônico na nuvem. Ele gosta de trazer, por exemplo, questões que envolvam, sei lá, reciclagem de lixo para falar sobre separação de misturas. Então, esses 10% aqui, né, esses 9% se referem ao quê? A questões que envolvem meio ambiente e que a química está colocada numa situação e avaliada dentro desta situação. Neste caso, é bom lembrar então do que eu citei, né? Efeito estufa, chuva ácida, problemas como poluição, né? Lembrando sempre que poluição é qualquer forma de energia ou substância que é um lugar que está em um lugar não natural. Para você ter uma ideia, no PPL, por exemplo, do ano passado, nós tivemos uma questão que falava sobre usinas nucleares e falava sobre a poluição térmica, que é o excesso de calor gerado pela usina que larga essa água quente no rio e desbalanceia né, a estrutura biológica de alguns seres ali e a sua, né, digamos assim, o equilíbrio daquele ambiente. Isso é uma questão de meio ambiente com radioatividade. Então, a química tem muito disso, tá? Temas transversais, inclusive bioquímica. Gente, bioquímica é um dos assuntos que você vai olhar para a questão e provavelmente vai ficar tentando entender se era uma questão de biologia ou se era uma questão de química. Eu vou dar um exemplo para que eu possa te dar essa informação de maneira realista. Ano passado caiu uma questão sobre catalisador. Falava sobre o meio ácido usado para quebrar os polissacarídeos, os disacarídeos. Essa questão, ela tinha como pano de fundo bioquímica. Era uma questão de catálise, porque a substância entrava na reação e saía na mesma concentração, mas isso acontecia na bioquímica, olhando para os glicídios. Então, bioquímica é um assunto muito importante. Eu tenho certeza que você vai ter questões de bioquímica em química e ou em biologia, tá certo? E aí, por favor, não tente seccionar, separar as coisas. Você muitas vezes vai poder resolver ou com biologia ou com química. E aí você deve usar aquilo que você vem a informação na hora. Mas vamos fazer o seguinte, dito, né, esses tópicos aqui, falando um pouquinho mais propriamente dito, daqueles que eu escolhi dividir com vocês hoje, eu quero começar, tá? Eu quero começar falando sobre um assunto, que é o assunto eletroquímica, tá? Assunto de eletroquímica que foi questão da prova da UFSM, no meio do ano,
questão de eletroquímica que é comum nas provas do Enem. Se você pegar as últimas 5 provas do Enem, tirando a do ano passado, você vai notar diversas questões de eletroquímica. Então, não tem como a gente começar a nossa aula sem falar sobre eletroquímica. Não tem como. E é justamente isso que eu quero começar. Vamos lá, presta atenção. Eletroquímica faz o estudo da relação entre reações de oxirredução e a capacidade dessas reações de perderem, da substância, perder ou ganhar elétrons de maneira espontânea e também, ou perder ou ganhar elétrons de maneira não espontânea. Lembra que pilhas são espontâneas, geram energia elétrica, ao passo que a eletrólise não é espontânea, eu tenho consumo de energia elétrica. No caso, o exemplo de pilha é muito importante que você se recorde desta pilha que aqui está. O Enem não gosta tanto desse desenho, ele gosta mais de tabela de potenciais. No entanto, ele é bom para a gente lembrar como é que uma pilha funciona. Vamos lá? Numa pilha, assim como aqui na pilha de Daniel, você tem sempre o quê? 2 semicelas. 2 pedacinhos do sistema. Na pilha de Daniel, que nós vamos usar aqui para estudar, nós temos o eletrodo de zinco, uma chapinha de zinco, mergulhada em uma solução de sulfato de zinco. Isso está unido por um fio a uma pilha, a uma lâmpada, e do outro lado, na outra semicela, temos uma chapinha de cobre mergulhado numa solução de sulfato de cobre. Como que funciona a pilha de Daniel e o que ela tem a nos ensinar? Quando a pilha de Daniel liga, quando a gente fecha o circuito, a lâmpada acende, indicando que existe aqui geração de corrente elétrica. Quando a gente faz então esse processo, a gente nota que durante a reação, o eletrodo de zinco é corroído, então ele é consumido, indo o zinco para zinco mais 2 na solução. Então, corrói o eletrodo, aumenta a concentração da solução de zinco mais 2. Agora, quando eu olho para o lado da semicela de cobre, o que eu enxergo? Eu enxergo o eletrodo de cobre mergulhado numa solução de sulfato de zinco, de modo que esse eletrodo começa o quê? Começa a aumentar. Qual que é a lógica disso? A lógica é que na solução tem cobre mais 2, íons cobre. E esses íons cobre se grudam no eletrodo de cobre, sofrendo uma redução, por isso que o eletrodo aumenta. Então, no caso do eletrodo de cobre, o eletrodo aumenta a sua massa e a solução diminui a sua concentração. Vamos aos tópicos importantes para o Enem aqui. O principal deles, para a gente começar o nosso raciocínio, é você lembrar o nome dos lados onde as coisas acontecem. O lado onde ocorre a oxidação, o lado onde ocorre a redução e como a gente consegue dar esses nomes. Bom, para isso, pessoal, eu vou lembrar aqui para vocês, indo um pouquinho mais pro ladinho aqui, ó, nós vamos falar sobre o pano, né? O que é esse pano? Isso aqui é para a gente lembrar como é que uma pilha funciona. Lembre-se que na pilha, o ânodo é o eletrodo negativo, onde ocorre a oxidação. Então aí de casa, repete comigo aí, vamos lá, repete aí, vamos lá. Pano, na pilha, o ânodo é negativo, onde ocorre a oxidação. Quando a pilha está se oxidando, então, o ânodo é o lado de onde os elétrons estão saindo. E o eletrodo se corrói porque os elétrons caminhando para o outro lado deixa então a solução cheia de íons zinco mais 2. Nesse processo que você vê aqui comigo, o lado oposto do ânodo qual é? É o cátodo. O cátodo é o lado da redução, onde o eletrodo está aumentando e a solução está diminuindo a sua concentração. Ou seja, no lado do cátodo está vindo um monte de elétrons, aumentando o tamanho do eletrodo, sendo o nosso polo positivo. Cuidado, aqui estamos falando de corrente real. Na física se usa o termo corrente convencional. Não confunde. Na química é como se o elétron pegasse as suas carguinhas e fosse caminhando de um lado para o outro. Literalmente. Tá certo? Então, numa pilha, eu sempre tenho o processo de oxidação de um lado e redução do outro. Detalhe, na nossa prova do Enem, como que eu enxergo quem oxida ou quem reduz? Bom, geralmente, pessoal, quando a gente fala sobre quem oxida e quem reduz, a prova nem gosta de nos dar os potenciais. E aí, eu preciso falar um pouquinho contigo. Olha só. O Enem adora colocar pra gente o que se encontra aqui nessa imagem que eu trago para vocês. Os tão famosos potenciais de redução ou de oxidação. Imagina que um potencial é um valor numérico que indica a tendência
no caso do potencial de redução, da espécie de se reduzir. Ou seja, a força para o cara ganhar elétrons. Quanto maior o potencial de redução, maior é a tendência para o elemento receber elétrons. Simples assim. Significa então que se eu tiver dois potenciais de redução, como aqui no exemplo, sei lá, uma pilha entre lítio e cálcio, o elemento que tem o maior potencial de redução, ele vai então se reduzir, sendo o cátodo, que é o polo positivo. Entre lítio e cálcio, no exemplo que eu cito aos senhores, o cálcio é o maior potencial de redução. Veja que aqui os números são negativos, então o mais próximo de zero é o maior. No caso, então, o cálcio tendo um potencial de redução maior do que o lítio, entre cálcio e lítio, a pilha teria o cálcio como sendo o cátodo, positivo, redução, e o lítio como sendo o ânodo, negativo, oxidação. Só que, por que eu fiz questão de mostrar para vocês esta tabela com valores de redução e de oxidação? Escuta, geralmente no Enem as questões trazem para você potenciais de redução. Você quando pega, normalmente é o que está lá. Mas a gente tem que tentar entender, tem que tentar prever qualquer pega-ratão possível. Veja que espécies químicas, se tem potencial de redução, ou seja, um valor que mede a tendência de se reduzir, deve também existir um potencial de oxidação. Ou seja, algo que mede a tendência da espécie de se oxidar. E de fato tem. E olha que interessante, o valor numérico ele é o mesmo. A única diferença é o sinal, que é trocado. Então significa que uma espécie que quer pouco se reduzir, quer muito se oxidar. Você precisa ter afinidade com essa tabela de potenciais, porque o Enem adora a tabela de potenciais. E aí eu cito inclusive um tópico que é muito comum de prova, que inclusive no passado foi um pega-ratão bem forte, né? Tu deve lembrar, que é o conceito de metal de sacrifício. Você sabe o que é metal de sacrifício? Bom, eu vou então te lembrar para você não cometer aí, né, nenhuma gafe. Vamos aqui afiar o nosso machado para amanhã, para domingo, perdão. Potencial de redução ou de oxidação pode ser usado para entender melhor o que seria o metal de sacrifício. Metal de sacrifício é um metal utilizado para proteger outro metal mais importante do que ele. O metal de sacrifício é aquele cara que é colocado em contato com o outro, de modo que este se sacrifica, ou seja, se oxida em seu lugar. Quando eu dou aula, eu gosto muito de falar, né, do metal de sacrifício no caso dos navios. Como que no navio eu consigo ter um casco feito de um metal e esse casco feito de um metal, ele tá ali, né, ele não se corrói. Mas aí o navio vai lá e encalha e corrói inteiro. Roger, dá uma olhadinha ali que eu acho que travou. Como é que tamo? Como é que tamo? Tá tudo certo. Tá tudo on? Tá tudo on? Tá tudo certo. Tá. É que deu um OBS, desconectou pra esse Jesus Cristo. Tá tudo bem, Tá tudo bem, tá tudo bem. Desculpa, pessoal. Ah, Desculpa. Estamos temos- aqui nos Estúdios Globo. Nos Estúdios Globo. Temos 80 pessoas ao vivo. Temos 80 pessoas ao vivo. Ótimo, pessoal. Então vamos continuar aqui, porque eu sei que tu veio aqui pelo conteúdo, então eu vou te entregar conteúdo. Continuando. Metade de sacrifício, como eu falei, então, tem que ter potencial de redução menor do que aquele que ele protege. Vou dar um exemplo. Se eu tivesse um invólucro feito do metal cálcio, eu posso usar bário, potássio ou lítio como metais de sacrifício para ele. Por quê? Como o cálcio tem um maior potencial de redução, todos os elementos aqui anteriores têm uma chance de se oxidar maior do que o cálcio. Então, lítio, potássio, bário seriam capazes, então, de proteger o cálcio. Agora, pensa comigo. O elemento químico bário, por exemplo, poderia ser um metal de sacrifício para alguma coisa feita de potássio? Metálico? A resposta é não. Por quê? Porque o metal de sacrifício tem que se oxidar em seu lugar. Se eu tivesse bário e potássio, entre os dois, quem tem maior chance de se oxidar é quem tem o menor potencial de redução, seria o potássio. Então o bário não é um bom metal de sacrifício para o potássio. Então, se você quiser uma forma clássica, direta, objetiva, todo metal de sacrifício tem que ter potencial de redução menor do que aquele que ele protege. Ele tem que ter a capacidade, então, de sofrer uma oxidação. No Enem, já caiu metal de sacrifício falando sobre lata de alumínio, já caiu metal de sacrifício, ano passado o pega-ratão, inclusive, que eu falei, né? Ano passado eles fizeram uma sacanagem, que eles falavam, não sei se você se recorda, que eu tinha um objeto que era feito de ferro, e ele ia ser protegido colocando ao redor desse objeto uma nanocamada de óxido de alumínio e óxido de zircônio.
E aí, na questão, na alternativa, você que fez deve lembrar, ele falava lá que ele estava protegendo contra a oxidação. O cara que era treinado pensou, porra, protegendo contra a oxidação significa o quê? Pô, significa que se oxida em seu lugar. Marcava metal de sacrifício. Por que não era metal de sacrifício? Porque não era metal. Eram óxidos desses elementos. E metal de sacrifício é um metal. Então, muito cuidado, tá? Bueno. Outra coisa que você deve ter percebido. Durante a minha argumentação, eu foco bastante contigo em potencial de redução. Por quê? Porque geralmente, o Enem entrega pra gente potencial de redução mesmo. Então, ou seja, eu falei olhando pro potencial de redução porque provavelmente é ele que você vai encontrar. No entanto, se você falar sobre potencial de oxidação, só se recorda que o potencial de oxidação mede o contrário. Então, quem tem maior potencial de oxidação se oxida e o menor potencial de oxidação se reduz. Bom, vamos agora falar sobre outro tópico importantíssimo em pilha, que é recorrente, não em questão de potenciais, mas em questão de conta, que é o glorioso DDP. Você que fez a prova do FCM no meio do ano deve se lembrar que caiu o DDP numa questão. E nos anos anteriores ao Enem, que não foi 22, caiu também. DDP, ou diferença de potencial, é o tanto de energia que a tua pilha gera. Lembra-se que para você calcular isso, você vai receber, até hoje o Enem sempre fez isso, 2 potenciais de redução ou 2 potenciais de oxidação. Para se calcular, pensa comigo, a diferença de potencial, diferença subtração. Você pegaria o potencial maior menos o potencial menor, seja os 2 de oxidação ou seja os 2 de redução. Você que com certeza sabe muito mais matemática do que eu, sabe que não tem como pegar um número maior, subtrair do menor e dar um número menor que zero. Então, fica redundante falar que toda a diferença de potencial numa pilha para gerar energia tem que ser maior do que zero. Aqui eu gosto de lembrar para você, né, fazer um link aí com física. Deixa eu pegar aqui a minha água que eu me animo e não tomo água. Aí já viu, né, Roger? Vai dar dor no rim. Muito cuidado, pessoal, no conceito de pilhas com pilhas em série. Pilhas em série você sempre deve somar a diferença de potencial. Aqui eu coloquei na minha imagem, ó, aqui. Eu coloquei aqui na minha imagem, ó, uma bateria. O que é uma bateria? Gente, a bateria do carro é um exemplo. Todas as baterias, elas têm várias pilhas em série. Por isso que tem uma diferença de potencial maior. Uma pilha normal, ela é uma pilha. Uma bateria são várias pilhas ligadas em série. Quando se tem pilhas em série, então, se soma a diferença de potencial. Ainda que nessa imagem, você deve ter notado que eu coloquei aqui, né, essa imagem, uma imagem que já caiu no Enem, não com todos esses detalhes, mas de uma aposta que seria muito inteligente para a prova do Enem, que é a pilha feita de hidrogênio. Você deve ter notado que vem sendo muito falado na química sobre o hidrogênio verde, não é? O que é o hidrogênio verde? Hidrogênio verde, a gente faz, né, a captação da energia solar, utilizando painéis solares, e aí a gente usa essa energia para fazer a eletrólise da água. A eletrólise da água gera gás hidrogênio, e esse gás hidrogênio ele pode ser, então, usado, né, de diferentes formas. Acontece que uma das formas que dá para usar o hidrogênio é fazendo uma pilha de hidrogênio. Esse sistema que está aqui desenhado faz o quê? Entra-se hidrogênio molecular no sistema, do outro lado entra-se oxigênio molecular no sistema, ocorre então uma reação espontânea de oxirredução, essa reação então gera energia para o acionamento, né, nesse desenho do motor elétrico. E quando o sistema está reagindo, se produz o quê? Se produz vapor de água. Então isso pode ser utilizado inclusive para dar energia para veículos elétricos movidos a gás hidrogênio. Então eu vou lá, pego o hidrogênio, produzo dessa forma verde que eu citei, né, usando painéis solares que geram energia, que faz a eletrólise da água e gera o gás hidrogênio. E esse então gás hidrogênio é usado nessa pilha para poder gerar corrente elétrica. Então isso aqui, pessoal, já é usado, tá, em vários sistemas. Isso aqui tem uma conexão com carros elétricos. Isso aqui, né, o bom desse hidrogênio molecular é que ele tem como subproduto a água nessa pilha, o que acaba sendo extremamente verde, né, ambientalmente muito interessante. Show de bola? Então, dito aí o que eu acredito principalmente em pilha, opinião, não acho que vale a pena eu gastar nosso tempo neste momento, nessa live,
falando sobre eletrólise. Historicamente, a quantidade de questões de eletrólise é pequena no comparativo com pilhas. Então, a única coisa que eu gosto de citar a vocês aqui é que eletrólise, você tem que ter muito cuidado, né, no conceito do sinal dos polos. Enquanto que na pilha o ânodo é negativo, na eletrólise o ânodo é positivo, tá? Então essa diferença dos sinais é interessante. No caso, não no Enem, mas em outras provas, cairei de Faraday, galvanização, mas isso não é clássico do Enem, pelo menos não nos últimos 5 anos. Beleza? Roger, como é que estamos aí? Temos perguntas, temos dúvidas, temos boa noites? Temos aqui boa noite. Excelente, pô, pessoal. Pessoal que tá chegando agora, muito boa noite. Quantas pessoas nós temos aí, Roger? Estamos com 85 nesse momento. Excelente, excelente. Aqui a Isabela, o pai dele, o João, a Milena, André, a mãe dele, Pai e a mãe, né? a dona Bene e a Isabela e o Luiz Carlos. Fico muito feliz aí pela presença do pessoal. Mãe, pai, amor, obrigado também. Tá? Então, você que tá chegando aí na live para as dicas do Enem, não se preocupe que essa live ficará salva, né, Roger? E nós vamos disponibilizar depois no nosso canal do YouTube. Isso, você que tá no Instagram, tá? Talvez você não esteja tendo a melhor experiência. A gente tá fazendo a nossa live no YouTube, onde eu estou usando, né, uma apresentação e você consegue enxergar melhor o que eu tô falando. Então, quem sabe vale a pena você pegar, abrir o seu YouTube aí e nos acompanhar lá no YouTube para poder enxergar melhor o que eu preparei para você aqui, beleza? Show! Então, você que já não que tá na live e não segue no nosso perfil, por favor, siga aí. Vamos estar trazendo sempre muitas dicas, né, de química para tuas provas. Em decorrência aí do Enem, depois teremos URGS, depois teremos o FN. Então, vai seguindo aí. Bom, vamos continuar agora, vamos falar sobre assuntos impopulares. Vamos falar sobre assuntos impopulares, vamos agora falar sobre soluções. Não adianta, gente. Solução no Enem é uma coisa muito comum. Soluções é um assunto que a química, ela se permeia de soluções, por quê? Quando o químico vai para o laboratório, o que a gente faz? Reações. E reações são feitas, geralmente, tá? Tem teu... Ah, não, para mim? Cara, eu aceito, obrigado, pode trazer. Então, quando está dizendo soluções, é um tópico muito comum no Enem, porque nós, quando vamos para o laboratório, fazemos reações e geralmente usamos soluções para isso. Vamos ser objetivo? Ano passado, nós tivemos 2 questões de soluções. Isso não é tão comum. Ano passado, nós tivemos a titulação e uma questão que envolvia porcentagem, né? Agora, eu não consigo ver a prova sem pelo menos uma questão de soluções. E aqui eu trago para vocês 3 apostas, né, baseadas, obviamente, no histórico do Enem, para conversar contigo. No caso, seria o quê? A concentração molar, a diluição e a titulação. Vamos com calma, tá? Olha só. Nas soluções, concentração é o cálculo que indica o quanto de soluto você tem na sua solução. Então, se você agora está em casa tomando um suco de laranja, a concentração desse suco seria o quanto tem de laranja dividido pelo volume do suco inteiro. Acontece que nas nossas soluções, vamos organizar o nosso raciocínio, nós temos 3 tipos de concentração. Concentração comum, que é em grama por litro, concentração molar, que é em mol por litro, e título. No caso do Enem, a mais importante é tranquilamente a concentração molar. A concentração molar a gente usa para saber quantos mols de soluto nós temos a cada litro de solução. Ano passado, por exemplo, caiu concentração molar junto com titulação. No caso, eu sempre lembro a vocês que a concentração molar é calculada como a massa em gramas do soluto dividida pela massa de 1 mol vezes o volume. Aqui lembro de 2 coisas. Coisa número 1, nessa fórmula a massa é em gramas. Nessa fórmula aqui onde eu escrevo mol é a massa da tabela periódica da substância. E aqui onde eu escrevo volume para você, eu me refiro ao volume em litros. O Enem gosta muito de causar alguns desconfortos numéricos, né? Usando massa em miligrama, volume em ml. E aí eu vou te dar uma dica mais pessoal do que de fato uma dica técnica, que é o quê? Que é você se ligar, você se dar, né, conta que quando você estiver fazendo é muito mais fácil usar notação científica, se for miligrama e ml, do que ficar usando 0,
Eu digo isso por quê? Porque geralmente a gente acaba fazendo isso, tá? Então, para todos os efeitos, sempre quando você for resolver, cuidado se essa unidade está em grama, isso aqui está em volume, em litros. Vamos agora falar sobre diluição. Opinião. Diluição é dos tópicos de soluções tranquilamente o número 1 ou o número 2, empatando quase com titulação. O que é diluição? Diluição é um processo muito comum que você faz em casa, inclusive, que é pegar uma solução e adicionar a esta solução uma quantidade de solvente. Então, por exemplo, lembra do suco de laranja que eu falei antes? Imagine que eu tomei um gole, ele está muito forte, sei lá, a laranja estava azeda, ou estava muito doce, enfim. Eu vou pegar e vou jogar água nesse suco. O que eu fiz? Eu estou aumentando o volume da solução, tu concorda? Presta atenção comigo. Quando você aumenta o volume, a tua concentração diminui. É isso que acontece numa diluição. Você coloca mais solvente e esse solvente diminui a concentração. Só que o ponto é que na prova do Enem, nós podemos ter a diluição, e já tivemos, com 3 unidades diferentes, ou usando concentração comum, ou molar, ou título. Em suma, a forma de resolver é muito simples. A concentração inicial vezes o volume inicial da tua solução inicial é igual à concentração final vezes o volume final, ou em grama por litro, ou em mol por litro, ou em título. Qual é o meu pedido para você? Se a solução inicial tem grama por litro, a final também tem 100 grama por litro. O Enem muitas vezes te deu a inicial em grama por litro e a final em mol por litro. Na questão do ano passado, que caiu para você a titulação do vinho, você resolvia a questão da titulação e quando se faz a titulação, vou falar sobre ela daqui a pouco, a concentração obtida em mol por litro. E o que estava nas alternativas como resposta? O que ele pedia? Em grama por litro. Nesse caso, então, não se esqueça, né, que para transformar a concentração em comum em molar, você faz concentração comum é igual a concentração molar vezes a massa de um mol. Então, muito cuidado. Não se esqueça que nas diluições as concentrações devem estar na mesma unidade. No caso, então, né, só para deixar claro, diluição não foi o último caso que caiu, mas como químico a gente usa muito. Então, poxa, eles conseguem fazer um link com qualquer coisa aqui dentro. Agora vamos falar da titulação. Bom, titulação é um dos tópicos mais comuns do Enem. Ano passado caiu a titulação do vinho, onde a gente tentava quantificar o quanto tinha de ácido tartárico num vinho específico. E no quesito titulação, eu trago para vocês a fórmula, que é o quê? AMAVA é igual a BMBVB. Vamos entender o que é isso? Esse A ou XA é o número de hidrogênios ionizáveis do meu ácido. E esse B é o número de hidroxilas da minha base. No caso, então, quando você vai fazer uma questão, o MA é a concentração molar desse ácido, o VA o volume do ácido, a base, o número de OH é o B, como eu falei, a concentração molar da base é em mol por litro e o volume da base é o VB. Só que assim, eu quero aqui te mostrar, Roger, conseguimos ir para o quadro? Conseguimos ir para o quadro? Vamos então pegar e vamos aqui, ó. Vamos aqui para o nosso quadro. Eu quero te trazer... Opa. Tá tudo bem. Agora sim. Eu quero aqui te trazer uma questão, uma informação que ano passado seria essencial. Que é com relação aos nossos ácidos e seus hidrogênios ionizáveis. Como assim? Ano passado caiu um ácido que era o ácido... Opa, esse aqui é azul. Peraí, que eu fui enganado. Peraí. Deixa eu ver se eu tenho a preta aqui, Roger. Tem a preta? Tem. Ótimo. Deixa eu te mostrar aqui. Quando a gente tem um ácido orgânico, como esse que eu desenho aqui aos senhores, tá? Esse ácido orgânico aqui, estrutura parecida com o ácido tartárico, né? Do ano passado, né? O que eu quero que você veja? Num ácido orgânico, a grande dificuldade é ver quantos hidrogênios são ionizáveis. Na fórmula lá, o A, né, ou XA, que eu tinha na imagem antes, é o número de hidrogênios que esse ácido solta. Qual que é o grande problema aqui? Quando você olha para um cara desses, existe, né, um erro comum, que é achar que todos os hidrogênios são de fato ionizáveis, o que não é verdade. Para saber que hidrogênio que é ionizável, tu deve lembrar que somente os hidrogênios dos grupos funcionais ácido são ionizáveis.
Ou seja, o que eu estou falando para ti? Este hidrogênio aqui, ele era ionizável, e esse hidrogênio aqui, ele era ionizável. Então, na hora que tu ia resolver a questão da titulação no ano passado, se você não soubesse que esses hidrogênios aqui são ionizáveis, você acabava não achando a resposta correta. No caso, esse OH aqui não é um OH ionizável. Por que não? Porque esse OH é do grupo funcional álcool. Bem como aqui, esse aqui é do grupo funcional álcool. Nós estamos aqui falando sobre ionização. Ionização ocorre com ácidos. Entre outras palavras, essa fórmula da estrutura servia para mostrar para a gente a importância da relação entre química orgânica e titulação. Detalhe, várias provas já fizeram isso aqui. A UFN já fez isso aqui, com o mesmo ácido, inclusive. A prova da URGS N vezes já fez. Então aqui fica a dica. Em compostos que estão sofrendo titulação, ou seja, ácidos orgânicos, se forem orgânicos, óbvio, tu sempre deve considerar como sendo hidrogênios ionizáveis apenas os hidrogênios do grupo funcional ácido. Perfeito? E detalhe, ali na fórmula, né, eu falei para você também sobre o B, né? O que é o B? Eu falei sobre ele, mas eu quero te mostrar. Quando a gente tem uma base, ou por exemplo o NaOH, quantas hidroxilas essa base solta em água? Apenas um. Quando eu olho para o CaOH2, quantas hidroxilas essa base solta em água? 2. Então, o XB da forma da titulação que eu mostrei antes era justamente o número de hidroxilas que esse cara soltava. Aproveitando já o ensejo, NaOH, nome comercial, soda cáustica. Caiu no passado, você não pode esquecer dela. Hidróxido de cálcio, como é que é o nome comercial dele? Cal hidratada. Então não te esquece, soda cáustica, cal hidratada. Nós, no Enem, já tivemos questões em que para resolver não me davam a fórmula, só falavam soda cáustica, cal hidratada. Então aí você tem que ter esse cuidado, beleza? Vamos voltar então para a nossa apresentação, meu amigo Roger. Bem, muito bem. Então, aqui nós estamos numa produção, gurizada. Mas tu tá louco. Pai enjoado. Muito bem. Minha opinião, você não vai ter mais do que uma questão de titulação ou soluções. Não acho. No passado caiu 2 e não caiu cálculo. Eu acho, né, sempre lembrando que professor algum prevê o futuro, a gente olha para a fotografia do passado, que são as outras provas, e tenta imaginar o que é lógico, pedagogicamente. Então, né, por este raciocínio, eu vejo no máximo uma questão de soluções e uma questão que envolva algo básico como concentração ou diluição. Tranquilo, Roger? Como é que estamos? Estamos muito bem. Estamos muito bem. Vai deixando, tá, pessoal, a tua dúvida aí. Vai perguntando, vai colocando, pá, professor, é pertinente fazer isso? É pertinente fazer aquilo? Deixa aí, você que está na nossa live no Instagram, ou você que está nos acompanhando no YouTube, vai deixando a tua informação, vai deixando a tua pergunta, a tua dúvida, porque nós estamos aqui para poder sanar elas, tá certo? Tranquilo, Roger? Tranquilo, tu quer responder mais no final as dúvidas ou quer responder? Pode, tu me lança uma dúvida aí que o pessoal largou. Escolhe uma aí e vamos ver se eu consigo te ajudar. O Roger, ele está nesse momento fazendo um filtro. Larguei ele na fogueira agora. Hein, rolezinho de sexta, hein, Roger? Escolher questão de química. Pegou exame comigo a vida toda no colégio. É ou não é, Roger? Que espetáculo. O que nós temos aí de pergunta? Tu quer filtrar e depois me passar e eu continuo? Pode ser? Pode ser. Então tá bom. Então, beleza. O Roger, então, vai passar, depois vai passar um filtro mais geral e vai me passar, pessoal. Bom, continuando, então, sempre lembrando do quão valioso é o teu tempo, vamos falar agora sobre cinética. Eu tenho algumas coisas aqui para falar sobre cinética para vocês. Coloquei aqui umas imagens gerais, mas, cara, aqui tem coisa muito importante. Vamos lá? Cinética faz parte do conteúdo do Enem que versa sobre química, físico-química, ou seja, tópicos que envolvem, entre outras formas, energia e reações. Na eletroquímica, essa energia é elétrica. Na termoquímica, é na forma de calor. Tivemos um apagão. E na cinética, essa informação ela é relativa à velocidade. Bom, eu começo aqui te lembrando que a cinética ela é guiada por uma teoria chamada teoria das colisões.
onde são necessários 4 fatores para que qualquer reação ocorra. Vamos lembrar quais são elas? Afinidade, contato, posição favorável e energia suficiente. Eu quero começar nessa nossa live falando sobre energia suficiente. Como é o nome da energia mínima necessária para que uma reação ocorra? É a tal da energia de ativação. Gente, diversas vezes o Enem já cobrou energia de ativação. Ele pode até não falar o termo, mas ele cobra. Diversas vezes. Posso dar um exemplo? Usando aqui a imagem do carro. Já caiu no Enem questão que conversava sobre o motor do carro, sobre a vela do motor do carro, que dava o choque no combustível e o combustível explodia. O que a vela dá para essa reação? Energia de ativação. A energia de ativação, ela, inclusive, né, pessoal, ela tem um viés muito importante. Por quê? Não é comum do Enem, mas tu lembra que na cinética existem os gráficos, né? Os gráficos que mostram a relação da velocidade com a energia de ativação. Quando a energia de ativação é muito grande, é muito difícil ir do reagente até o produto. Então, quando a energia de ativação é grande, a velocidade da reação é pequena. Agora, quando a energia de ativação é pequena, significa que é fácil ir do reagente até o produto. Então, existe uma velocidade maior. Eu digo isso por quê? Porque tem uma grande chance do Enem cobrar de vocês moléculas como essas que aqui estão, ou ainda objetos como aqui está, que é o nosso glorioso catalisador. Tu me escuta bem, tu me escuta com carinho, que catálise é uma questão de nível TR fácil e que ano passado estava presente na tua prova. Um catalisador é uma substância que tem a capacidade de mudar o caminho reacional, aquela paradinha que eu falei da energia de ativação. Catalisadores são então substâncias que reagem, ou melhor, que participam da reação, mudam a energia de ativação, porém não são consumidas nesse processo. No ano passado, você deve lembrar da questão que eu citei antes, da sacarose, falava sobre hidrogênio numa reação de quebra do açúcar, onde o hidrogênio entrava no desenho, o desenho tinha uma sequência de reações e o hidrogênio saía puro no final. Se a substância entra na reação, reage e sai íntegra, ela não foi consumida. Se ela não foi consumida, ela é um catalisador. Ainda dentro desse conceito, eu trago para vocês os exemplos que, como eu citei, são valiosos. O catalisador do carro é um excelente exemplo, e se você fez o simulado evolucional, né, independente de onde você estuda, o simulado evolucional, o simulado a nível Brasil, tivemos 2 questões, né, de catalisador, uma aposta clara deles, uma aposta que faz sentido. O catalisador do carro é um excelente exemplo de catálise. O que o catalisador do carro faz? Quando o motor queima combustível, ele gera principalmente monóxido de carbono e monóxido de nitrogênio, os NOx, né? Esses óxidos são tóxicos. Então o que acontece? Lá no final do cano de descarga tem uma placa feita de cerâmica porosa, normalmente grande, que é o catalisador do carro. O que esse troço faz? Esse catalisador, ele aumenta a velocidade da transformação desse monóxido de carbono e monóxido de nitrogênio em dióxido de carbono, que é o CO2, nitrogênio, N2 e O2. Então ele transforma esses óxidos tóxicos que saem do motor em óxidos menos tóxicos. Eles aceleram esse processo. O catalisador do carro, ele não é consumido todas as vezes que você liga o carro. Então ele participa da reação, muda a velocidade e não é consumido. É um excelente exemplo de catálise para cair no Enem. Essa coisa glomerenta que você vê aqui, ó, essa imagem maravilhosa, o que é isso aqui, gente? Isso aqui é uma proteína. Uma proteína que atua como uma enzima. Enzima pode e provavelmente será, né, sempre algo que você relaciona com biologia. O que acontece? Enzimas na biologia são muito utilizados como forma, né, de compreender como os processos ocorrem. Você sabe, por exemplo, que uma pessoa que é intolerante à lactose não tem ou tem uma pequena quantidade de uma enzima chamada lactase. Ou seja, a enzima lactase permite a quebra da lactose em glicose e galactose. Sem essa enzima, nós não conseguimos ter a funcionalidade que nós queremos. Inclusive, né, pessoal, enzima
aproveitando o gancho aqui, tu deve lembrar que a enzima ela é uma proteína e que a sua atividade, né, a funcionalidade da proteína, depende da sua estrutura terciária e quaternária, dessa maçaroca, o formato que ela tem. Quando a gente tem a proteína funcionando em um pH muito ácido, em uma temperatura incorreta, o que acontece com essa proteína? Ela desnatura. E se ela desnatura, ela perde a sua funcionalidade. Então, enzimas são exemplos de catalisadores biológicos. Como eu citei, a lactase, a amilase salivar, entre outros. Ainda aqui dentro, eu cito a vocês, você já vai entender essa razão nessas imagens, que é outra coisa que a cinética, às vezes a gente vê em casa. Meu irmão, tem o controle do ar aí, se você quiser aumentar a temperatura. Fica à vontade, não vai ficar com frio aí. O cara tá se mexendo, o cara fica com calor ainda. Ó, você que tá em casa, com certeza, né, já sacou qual que é dessas imagens aqui. Por que eu botei um toco de madeira, um cepo de madeira, grande aqui, e pedaços menores? A cinética estuda não apenas o porquê da reação ter certa velocidade, mas também como mudar essa velocidade. Você sabe que se você quiser fazer um churrasco, o teu churrasco dá aprovação? Amém? Deixe seu amém aí nos comentários. Amém. Amém. Olha só. Quando você vai fazer seu churrasco de aprovação, você sabe que se você pegar um pedaço de madeira grande e botar na churrasqueira para queimar, não vai ser tão eficiente a queima quanto se você pegar pedaços menores mais bem divididos. A explicação é óbvia. A superfície de contato da madeira cortada é maior do que a superfície de contato da madeira íntegra. Veja bem, a superfície de contato já caiu no Enem. Vou te dar uma dica para você não esquecer. Quanto menor o tamanho da unidade da substância, maior a superfície de contato. Ou seja, o que tem maior superfície de contato? Um lingote de um metal ou o pó desse metal? O pó. Por quê? Porque a unidade é menor. Então tu tem uma maior área desta estrutura. Então, superfície de contato, cara, tá no teu dia a dia, quando tu corta a tua carne para fazer o teu churrasco. Superfície de contato é tão... Cara, na cozinha, pra gente cozinhar, sei lá, fritar cebola, tu corta. Por quê? Para aumentar a superfície de contato. Do mesmo jeito, então, que superfície de contato é importante, não tem como não falar desse objeto maravilhoso que mudou a história da humanidade, chamado geladeira. Para nós, geladeira é uma coisa tão óbvia, né? O cara chega em casa e, porra, usa a geladeira. Mas há 200 anos atrás não tinha essa barbada aí. Gente, a geladeira, ela faz o quê? A geladeira, ela é capaz de diminuir a temperatura. Quando se diminui a temperatura, você tem uma diminuição das colisões. Lembra aquela teoria da afinidade, contato, parará? Então, se existe uma diminuição das colisões, existe uma diminuição da velocidade. O que a geladeira faz é diminuir a velocidade de apodrecimento dos alimentos. Isso aqui, senhoras e senhores, nada mais é do que teoria das colisões na prática. Detalhe, não confunda. Catalisador muda a energia de ativação, ao passo que esses fatores aqui que eu citei mudam a quantidade de colisões. Show de bola? Tranquilo aí, Roger? Como é que estamos? Quer responder algumas dúvidas? Vamos lá, passem para mim para a gente começar. Aqui está... Vamos ver aqui. Da Milena. Pode falar? Funções ácidas, tipo fenol e ácido carboxílico. Excelente. Vamos falar sobre isso então? Vou até dar uma puladinha aqui, depois eu volto para a tela. Vou aproveitar a dúvida aí da Milena, tá? Só confirma para mim o sobrenome da Milena. Mi, sabia que era você. Que eu me recuso. Ah, não, aí não tem como. Mi, muito feliz em ter você aí na nossa live, tá? Bom, Mi, eu vou aproveitar então a tua pergunta e já vou falar um pouco sobre química orgânica. Vamos lá? Então, assim, pessoal, a Milena, né, que foi minha aluna, a Milena, ela traz uma pergunta com relação ao caráter das funções. Antes de começar a falar sobre isso, quando se fala sobre funções orgânicas, quais são as mais importantes? Vamos começar falando sobre isso. Na química orgânica, as funções, tá, pessoal, que vale a pena você revisar para a prova, que são as mais importantes, né, aqui eu trago, né, cerca de 12 das funções, sendo que eu cito 5 como as funções mais importantes. A função álcool,
a função aldeído, a função cetona, ácidos carboxílicos e ésteres. Repetindo, álcool, aldeído, cetona, ácido carboxílico e éster. Estas funções que eu cito, elas inclusive são funções que você tem que saber nomenclatura. Eu sei que tu não gosta de nomenclatura, né? O aluno normalmente não gosta, mas no Enem isso é muito valioso. E em 21, se você soubesse a nomenclatura de éster, tu matava a questão. Então, quando a gente fala sobre as nomenclaturas, álcoois são aqueles caras que terminam em ol. Aldeídos terminam em al. Cetonas terminam em onas. Ácido carboxílico termina em oico. No caso, o éster, como é proveniente de um ácido carboxílico, lembra da malandragem, né? Eu tiro o final do nome do ácido, que termina em ico, e boto ato, né? Então, sei lá, o ácido acético, exemplo da prova de 21. O ácido acético, então, vira o acetato de alguma coisa. No caso, essas funções que eu cito para vocês, né, pessoal, todas as que aqui estão, existem algumas características pontuais que vale a pena lembrar. A Milena fez uma pergunta com relação ao caráter das funções. Frente ao caráter ácido-base, existem duas funções que você tem que saber que são ácidas, em tese, então, tem um Ka elevado, e uma função que é básica, a nível de regra. As funções ácidas são ácidos carboxílicos, em primeiro lugar, e em segundo lugar são os fenóis. Significa então, né, pessoal, que você consegue ter esse cara e esse cara como sendo as únicas funções ácidas. Aproveitando a pergunta aí da colega, ano passado teve uma questão no PPL, que você com certeza deve ter feito, né, pessoal, que justamente filtrava substâncias formando sais a partir da estrutura. Reagia primeiro o ácido acético, depois reagia o fenol. Agora, e as funções básicas? Tem mais do que uma função básica? Não. Tem apenas uma função que vale a pena você saber que é uma função básica, que é a função aminas. Aminas são derivadas da amônia. E aí eu lembro a vocês o conceito de amina primária, amina secundária e amina terciária. Amina primária é quando o nitrogênio está ligado a um único carbono. Secundária a 2 carbonos. E terciária a 3 carbonos diferentes. Já vou te falar um negócio, tá? A amina é um perigo na prova, porque é fácil de confundir com amida. Olhou para o N na tua questão de química orgânica, vê onde é que ele está preso. Se o N estiver ligado com C dupla O, é amida. Se o N não estiver ligado a C dupla O, é amina. Eu sei que não existem apenas essas funções com nitrogênio, mas são as mais importantes. Quando se tem questões que versam sobre medicamentos, neurotransmissores, drogas, geralmente tem a função amina no miolo da questão. Então, exemplo, serotonina, adrenalina, cocaína, dopamina, codeína, todos esses caras têm E. No caso, então, a amina é a única função básica. Mas eu quero aqui aproveitar que eu estou falando de química orgânica para falar um negócio que chamou a atenção que não veio no passado. E eu tô com um negócio que eu acho que vem. Ligação de hidrogênio na química orgânica. Ligação de hidrogênio é uma questão muito comum do Enem. Quando eu digo muito comum, se eu pego uma fotografia de 5 anos, eu vejo várias vezes ligação de hidrogênio. Ligação de hidrogênio também pode acontecer na química orgânica em funções que tem H ligado com F ou N, ou seja, funções que no Enem geralmente tem OH ou NH. Vale a pena lembrar que fazem ligação de hidrogênio álcoois, fenóis, ácidos carboxílicos, aminas primárias e secundárias. Quem tem grupo funcional e não tem H ligado com F ou N, faz o quê? Dipolo, dipolo. É o caso do aldeído, da cetona, do éter, do éster. Agora, nesse escopo, né, pessoal, tem que ter muito cuidado com quem? Com os sais orgânicos. Sais orgânicos fazem parte de um grupo de moléculas que a gente costuma conhecer como sabão. Roger, conseguimos ir pro quadro, Roger? Conseguimos? Vamos pro quadro, então. Maoi, sobe lá, suja aqui, maoi. Muita tecnologia. Ó, sais orgânicos me fazem lembrar a vocês uma coisa importante, tá? Que é o seguinte. Quando um sal orgânico é proveniente de um ácido graxo, ou seja, de um ácido carboxílico de cadeia longa, nós acabamos tendo, né, uma estrutura de um sabão, um saponáceo.
Aqui vai inclusive algumas dicas, né? Sabão, tensoativo, né? Tudo isso é a mesma coisa. Moléculas com essa característica que eu vou mostrar, olha só. Quando a gente tem um sal orgânico, e esse sal orgânico vem de uma cadeia longa, tá? Como essa que eu estou desenhando aqui, surge uma característica interessante. No sal orgânico, a cadeia carbônica, ele acaba tendo, né, uma contribuição para a estrutura apolar. E este pedaço de cadeia aqui acaba tendo uma contribuição polar. Como assim? A parte carbônica da cadeia é insolúvel em água. A parte iônica da cadeia é solúvel em água. Então, no final das contas, o que essa cadeia tem? Ela tem um caráter anfifílico. Isso acontece com sabão, detergente, shampoo, qualquer coisa que consegue interagir com gordura e com água. Essa estrutura que você nota aqui, isso aqui, essa estrutura, né, por assim dizer, essa molécula, é uma molécula que, para ser de sal orgânico, tem que ter muito carbono. Ah, se tivesse só, sei lá, 3 carbonos não ia ser o suficiente. Geralmente é mais do que 8 já é um sal orgânico. Aproveitando então que eu tô aqui no quadro, eu gosto sempre de lembrar quando eu dou nessas dicas finais aí, né, pessoal? Eu gosto sempre de lembrar para você a importância de ter um método na hora de, sei lá, encontrar as funções orgânicas do composto, certo? Então, vamos supor que eu te dou esse cara aqui e eu te pergunto quais funções orgânicas nós temos aqui. Né? Geralmente o aluno fica com dúvida por onde começar, né? Claro que eu desenho uma molécula pequena, mas quando a molécula fica grande, o aluno fica, poxa vida, o que eu consigo ver com isso? Onde é que eu, né? O que eu olho? Quando for perguntar a você quais as funções orgânicas que existem no composto, você deve olhar para o lugar da substância onde tem átomos diferentes de carbono. Sempre começa olhando para uma extremidade, porque a cadeia tem uma ponta em algum lugar. Então, olha só. Quando eu começo desse lado, eu ando um pouquinho, eu noto que tem um N. Quando eu olho para o N, para saber que função que é, eu tenho que olhar onde é que ele está preso. Porra, tem um C aqui, tem um C aqui. Tem C dupla O? Não. Então, isso aqui é o indicativo de uma mina. Uma mina. Eu vou andando mais um pouco na cadeia, chego nesse carbono ligado com OH. Quando eu olho um OH, eu tenho que ver aonde que esse OH está preso. Esse OH está preso em carbono sp3, ou seja, que só tem ligações simples? Sim. Então, nesse caso, esse carbono aqui, né, esse OH, é alusivo a um álcool. E ainda, andando mais um pouco, carbono, carbono não importa, eu olho esse OH. Esse OH está preso aonde? Está preso no anel aromático. Então esse OH é de um fenol. Vejam então que nesse composto que eu cito a vocês, que eu tirei aqui da fonte Vozes da minha cabeça, eu quero mostrar para vocês como se encontram funções orgânicas. Quando você for encontrar, não fica tentando olhar a molécula de cima numa visão aérea, assim, de drone. Fazer a prova de drone. Pô, vai no caminhando na cadeia para você enxergar onde é que as coisas estão. Uma das coisas que muito me preocupa é justamente que quanto maior o tamanho da cadeia, principalmente a galera que ainda não tem tanta afinidade com química orgânica, o cara não sabe por onde começar. Sempre comece num canto da cadeia, que vai ser mais fácil de fazer você chegar à resposta, né, correta. Aproveitando essa mesma molécula que eu coloco aqui, né, pessoal, quando a gente olha para uma cadeia desse tipo, você sempre tem que ter cuidado, né, com relação ao que o Enem costuma cobrar sobre solubilidade, sobre outras coisas. Essa cadeia aqui de cima ela é anfifílica porque ela tem uma cadeia apolar e uma cabeça muito polar. Veja que aqui, né, diferente desse caso, tem uma ligação iônica. Né? Quando existem íons que estão na estrutura, essa substância pode realizar um tipo de interação chamada de íon dipolo com a água. Então olha que interessante. No sal orgânico, esse pedaço da cadeia faz dipolo induzido. Esse pedaço da cadeia faz íon dipolo com a água. Show de bola? Então essas diquinhas aqui de química orgânica são importantes, são válidas para você quando chegar na prova conseguir responder isso aqui. Dentro ainda de química orgânica, né, pessoal? Quando vocês estiverem fazendo as questões do Enem, com certeza tu vai ver que as moléculas serão moléculas úteis para alguma coisa. Vai ser uma molécula de um remédio, que funciona não sei o quê, enfim, sei lá, hidroxicloroquina, como caiu várias vezes depois do Covid, questões do oseltamivir, que é também um medicamento para gripe A,
Medicamento lá, quando descobriu o medicamento para AIDS lá, caiu várias vezes também. Então, a molécula que vai para cair para você geralmente tem funções orgânicas e a pergunta tá ali. Agora, tem alguns caras que às vezes aparecem presos a cadeias que são muito famosos, né? Digamos assim, muito incidentes. E um desses caras que é muito cobrado é quem? O radical terquibutil. Radical terquibutil, vou aproveitar que essa cadeia está aqui desenhada, ele seria como, né? O radical terquibutil, ele tem essa estrutura assim, ó. Parece um pé de galinha, assim, ó. Quando você for olhar para o radical terquibutil, né? Lembre-se que esse radical terquibutil tem um C ligado com 3 CHs. É um radical, tipo, papo sorçoro, pinçou um apenas, por quê? Porque o terquibutil já caiu várias vezes. Você que se estiver no terceiro ano deve ter visto isso aqui em questão de prova de colégio, lá naquela questão do NanoKid, que é a mãozinha do NanoKid. Então isso aqui também é interessante lembrar. Fechado? Topzera? Podemos voltar, Roger, para o nosso chroma key. Muito bem. O Roger, cara, o Roger é uma máquina, um deus, uma besta enjaulada, com ódio. Olha só pra gente poder finalizar aqui algumas coisas sobre funções orgânicas, né? Cara, eu acho que esse ano tu vais ter algo como 2 questões de orgânica, como, né, talvez 3 que envolvam orgânica, mas, assim, em suma é o que tá aqui. Eu não tenho, né, como, de uma forma eficiente, falar sobre reações orgânicas aqui. Mas se você quiser uma fotografia realista, com relação a reações orgânicas no Enem, existem 2 tópicos mais cobrados, estatisticamente falando. Substituição nucleofílica, caiu um lenço ali, substituição nucleofílica, que já caiu no Enem várias vezes, tá? Várias vezes não, 2 nos últimos 5 anos. E oxidação, principalmente oxidação de alcenos. No entanto, aproveitando para falar de química orgânica, tem como num composto orgânico, como na questão do TCE do ano passado, você vê que o composto orgânico oxidou. Grava o que eu vou dizer. Todas as vezes em que o composto orgânico aumenta o número de átomos ou ligações com o oxigênio, houve oxidação. Bem como todas as vezes que houver a diminuição da quantidade de Os e o aumento da quantidade de hidrogênios, houve uma redução. Então essa discrepância, né, esse aumento do número de Os, essa diminuição do número de Hs é muito visível, tá? Então lembra disso aqui. Show de bola? Então, Milena, respondida a tua questão, até talvez, quem sabe, mais algumas questões dos colegas. Vou agora voltar um pouquinho, meu amigo Roger. Quero aproveitar que tem uma pergunta do Pode falar. Gabriel Rangel. Ele não estava estudando para o Enem. É pertinente focar mais na orgânica? Não, não é. Não é, Gabriel. Por que não? Vamos lá. Você me fez uma pergunta daquilo que é mais pertinente. Vai cair? Vai. Pelo menos pelo histórico vai. Só que usando uma questão de densidade de questões, pela fotografia que eu te mostrei antes, você tem muito mais questão de físico-química e química geral do que questões que envolvam química orgânica. Tirando isso de lado, química orgânica é uma colherada de algo muito grande. Falar química orgânica é o teu terceiro ano do ensino médio inteiro. Então, fazendo uma comparação assim, pá, eu não vi química orgânica. Se tu acha que vale a pena eu gastar energia com química orgânica ou fortalecer mais os outros tópicos que eu sei? Na minha opinião, já que você pediu, eu faria justamente o primeiro caso. Ou seja, eu fortaleceria aquilo que eu já sei, ao invés de gastar tempo com química orgânica. Porque se eu pegar a fotografia do ano passado, foram 2 questões. E a prova tinha de química 15. Então não é uma grande quantidade, tá? Agora, se você quiser a dica, dá uma olhada em Nox. Gasta o tempo com Nox, que você resolvia muito mais questões no ano passado, em eletroquímica, em termo, em um monte de coisa, usando Nox do que falando sobre química orgânica. Bom, então, repito, isso usando a fotografia do passado, né? Eu, apesar da minha cabeça parecer uma bola de cristal, eu não vejo o futuro, tá? Eu só comento aquilo que eu vejo das questões dos anos anteriores. Vamos lá. Aqui em química orgânica, só para finalizar, tá? Só para jogar aqui uma pá de cal nesse conceito. Hidrocarbonetos. Eu quero comentar uma coisinha. Hidrocarboneto no Enem é muito comum 2 coisas. 1, petróleo e a destilação do petróleo. E 2, gasolina na termoquímica.
Eu vou falar um pouco melhor de termoquímica daqui a pouco. Mas, quando se conversa sobre hidrocarboneto, é legal falar que destilação do petróleo é a separação das frações do petróleo usando a sua diferença do seu ponto de ebulição. Quando a fração do petróleo tem moléculas menores... Tá tudo funcionando aí? Ah, desculpa, perdão. Voltando. Quando o petróleo tem moléculas menores, elas têm um menor ponto de ebulição, então elas sobem. Quando as moléculas são maiores, elas têm um ponto de ebulição maior e elas descem. Qual é o justificativo para isso? Forças de interação. Quando a molécula é maior, a interação é mais forte, logo acaba tendo um ponto de ebulição mais alto. Quando a molécula é menor, a interação é mais fraca, afinal a área é menor, então acaba indo mais para cima. Detalhe, eu falei antes para você sobre a questão de anfifílico, né? Só que agora eu quero aproveitar que eu estou falando de química orgânica, quase que eu esqueço, e quero mostrar para vocês aqui, calma aí, aqui, ó. Eu quero mostrar para vocês uma imagem muito interessante que eu planejei para mostrar para você hoje sobre vitaminas. Vitamina é um link valiosíssimo entre biologia e química. Veja que na imagem eu trago aqui a vitamina C. Vitamina C, vamos fazer um link com bioquímica aí, com biologia? Vitamina C é uma vitamina que tem que ser reposta. Por quê? Essa vitamina ela é hidrossolúvel, ou seja, solúvel em água. Se eu consumir muita vitamina C, o excedente de vitamina C é excretado na urina. Por que a vitamina C ela é solúvel em água? Vejam, gente, quantos grupos funcionais essa vitamina C possui. Ó, ela tem vários grupos funcionais aqui. Então a vitamina C ela é solúvel em água. Numa molécula orgânica, quanto maior o número de grupos funcionais e menor o número relativo de carbonos, mais solúvel em água, mais polar essa molécula é. Agora, vejam uma fotografia dessa vitamina D aqui, que eu trago a vocês, né? Nessa estrutura aqui que não obedece muito bem às angulações, mas é o suficiente para explicar o que eu quero. Veja que a vitamina D ela é uma vitamina cheia de carbonos. Ela tem um grupinho funcional, é um álcool, não é um fenol, porque não é aromático, né? E esse grupinho funcional não é o suficiente para fazer com que esse negócio seja polar. Essa molécula ela é claramente apolar. Então, a química orgânica ela tem essa questão. A relação entre o número de grupos funcionais e o número de carbonos, quanto mais grupos funcionais e menos carbonos, mais polar. Agora, quanto menos grupos funcionais e mais carbonos, mais apolar. O que é análogo a polar? Hidrossolúvel, hidrofílico, lipofóbico. O que é análogo a apolar? Lipossolúvel, lipofílico, hidrofóbico. Vitamina D, por ser lipossolúvel, não precisa ficar sendo reposta o tempo inteiro. Vitamina C, por ser hidrossolúvel, tem que estar sempre sendo consumida para poder, então, ser, né, suficiente para a gente. Beleza? Topzera? Então, agora sim, cheguei onde eu queria falar sobre química orgânica. Vai ter uma questãozinha de química orgânica ou duas para vocês em que isso aqui seja valioso, certo? Então, eu acredito que eu aproveitei a pergunta da Milena, já estiquei um pouco mais para trazer para vocês tudo que eu acho pertinente em química orgânica. Show! E essa é a pergunta do colega. Vamos voltar. Opa, não, volta aqui. Termoquímica! Meu irmão, vou te falar um negócio. Termoquímica é um assunto muito importante, pelo menos historicamente, no Enem. O Enem adora conversar sobre combustíveis, sobre etanol, gasolina e sobre a quantidade de gás carbônico que esses combustíveis soltam. A valiosa relação que existe aqui é com a química verde, onde nós podemos relacionar esse cara com quem? Com química ambiental. Na termoquímica, como você deve saber, né, como você deve recordar, a gente estuda a relação entre reações químicas e a capacidade delas de liberar ou absorver calor. No Enem, eu quero lembrar para vocês a reação de combustão. Como você sabe, na hora de montar uma equação de combustão, o que você faz? Pega o combustível, junta com O2 e forma gás carbônico e água.
CO2 e água. Quando tu for montar essa equação, tu não pode se esquecer de fazer o quê? De balancear essa equação. Eu trago a vocês aqui uma tabela onde mostra pra gente vários combustíveis, várias das suas fórmulas, a sua entalpia de combustão em quilocaloria e a combustão em quilojoule. Lembre-se que toda entalpia de combustão é sempre um valor negativo, ou seja, toda combustão ocorre liberando calor. O Enem adorava, e eu acho bem impossível, pode colocar um golinho pro teu amigo aqui, eu acho bem possível o Enem fazer como ele fez em outros anos, onde ele colocava um carro indo num percurso com gasolina, voltando num percurso com etanol. Ou ainda, ele falar que um veículo faz 20 km por litro, vai andar tantos km, e pergunta o quanto de gás carbônico foi liberado nesse processo. O Enem já chegou a cobrar aquela do veículo elétrico, né? Pô, falava, o veículo normal libera tanto de CO2, o veículo elétrico, na obtenção da sua energia, libera tanto de CO2, e fazer o comparativo entre eles. Eu só quero te lembrar algumas coisas aqui. Primeiro, toda equação de combustão, você está pensando na combustão completa, então está liberando CO2. Provavelmente, uma questão que seja sobre isso vai ter alguma relação com o gás carbônico. Ou, se não for com gás carbônico, uma relação com a energia liberada pelo combustível. Não se esqueça que seja quilojoule ou quilocaloria, o calor da entalpia de combustão é por mol. Só que quando tu vai no posto de gasolina, você não compra um mol de gasolina. Você não compra um mol de etanol. Você compra o quê? Litros, né? Só que daí tem um pega-ratão. Olha que interessante. Volume em litros é estequiométrico? Não. Só para gases. Significa que quando tu vai no posto de gasolina e bota líquido no teu tanque, você não está colocando um valor de volume de 22,4 litros por mol. Aquilo é só para gases. Vamos ser objetivo? Na questão do teu Enem de domingo sobre termoquímica, se você receber informações de um combustível e ele tiver em litros, tem que ter densidade nessa questão. Para você transformar com essa densidade o volume em litros que você recebeu em gramas, porque grama é estequiométrico em mol. Sei lá, por exemplo, se eu pego o metano de fórmula CH4, um mol dele pesa 16 gramas, já que o C pesa 12 e o H pesa 1. O que eu estou querendo dizer? Você consegue relacionar com massa, não com volume. Então, já deixa anotado aí, você que está fazendo anotações, que se você tiver uma questão que versa sobre termoquímica, se eu estiver conversando sobre combustível, tu tem que lembrar que se falar em litros, tu tem que usar densidade. Ainda nessa ideia, quando ele fala numa questão que o veículo vai com gasolina e ele volta com etanol, se o percurso é o mesmo, o gasto energético é o mesmo. Então significa que se eu para ir gastei tantos quilojoules, eu posso igualar para voltar com o mesmo número de quilojoules. Ainda em termo, né, pessoal? Você que é um cara organizado, que gosta de pontuar, vou te dar uma dica aqui. Quando se conversa sobre termo, existem 3 maneiras distintas de se calcular o ΔH. A primeira delas, calor de formação ou combustão. Segundo, energia de ligação. E terceiro, lei de Hess. Desses 3 casos, energia de ligação caiu apenas uma vez num PPL em todos os Enem. Não vale a pena gastar tua energia nele. Agora, lei de Hess e entalpia de combustão são os carros-chefe do Enem. Falei um monte sobre entalpia de combustão, então vou dar uma dica para a lei de Hess. Lei de Hess é aquela situação onde você recebe uma equação que tem que descobrir o ΔH, e para descobrir esse ΔH te deram várias etapas. Não se esqueça que na hora de manipular essas etapas para chegar na equação global, se você inverter a equação, o ΔH muda de sinal. Se você multiplicar ou dividir a equação, o ΔH sofre essa mesma multiplicação ou essa mesma divisão. E aí, vou a dica para ti, tá? Não seja preguiçoso. Reescreve a equação para ver se aquilo que você está fazendo está correto. Você lembra que na lei de Hess, se você manipulou as equações da forma correta, você precisa cortar substâncias iguais em lados opostos e chegar na global. Se você chegou na global, você fez certo. Se você não chegou na global, você fez errado. Então, senhoras e senhores, eu acho muito grande a chance de uma questão de termo envolvendo gás carbônico, liberando mais gás carbônico, falando ali, né, sobre a questão do calor, enfim.
com relação a combustíveis, uma relação aí com queima, uma relação com chuva ácida, efeito estufa. É bem possível, sim. Tá certo? Como é que estamos aí, Roger? Temos perguntas, temos dúvidas, temos elaborações, tristezas? Só para não quebrar a tua linha de raciocínio. Estamos agora, terminei termoquímica e vou para as últimas dicas aqui, cara. Tá, então de repente deixa pro final. Isso, então no final, pessoal, eu vou ver algumas das perguntas de vocês, eu vou fazer alguns comentários. Eu só quero aqui... 1h20. Perfeito. Então já estamos chegando ao nosso prazo final, tá? Espero que você esteja gostando das nossas dicas aí, das nossas apostas. Vou aqui falar de algo muito importante agora, que é radioatividade. Aqui você veja, ó, Marie Curie só dando uma espiadinha, só dando uma olhadinha, tipo, e aí? Né? Cara, radioatividade é um assunto... Ano passado caiu no PPL, caiu na aplicação normal, ano anterior também. Então assim, cara, o que eu preciso trazer para você sobre essa questão? Bom, primeira coisa, sobre radioatividade, lembre-se que elementos radioativos emitem naturalmente partículas alfa, beta ou gama a fim de diminuir a sua energia. O que você precisa se recordar? Emissões alfa, perco 2 de número atômico e 4 de massa. Principal exemplo é o urânio, que quando emite partícula alfa se transforma no tório. Olha para cá, ó. Perdeu 2 de número atômico, perdeu 4 de massa. Lembra que a emissão alfa, beta e gama é natural. O cara tá parado, sentado na tua frente, tá emitindo radiação. Emissão do césio. Lembra do caso do césio 137 em Goiânia, no Brasil, né? Césio é um exemplo de um emissor beta menos, né? Numa emissão beta, o que acontece? Sendo bem simplório. Tu tem lá um nêutron que vai rachar no meio, ele se quebra emitindo beta, emitindo neutrino e deixando para trás a carga, né, o número de prótons. Ou seja, toda emissão beta aumenta em uma unidade o número atômico. Isso é o que acontece. Para finalizar aqui, a emissão beta, quando ela ocorre, ela aumenta em uma unidade o número atômico sem mudar a massa. Então veja, quando o césio emitiu partícula beta, ele se transformou no bário, onde o número atômico mudou, mas a massa se manteve igual. No caso, né, pessoal, é sempre bom lembrar sobre, né, esses casos com relação a alfa e beta, do nosso glorioso tempo de meia-vida. Lembra que inclusive é até fácil, né? Tempo de meia-vida é o tempo em que uma amostra emite radiações e vai chegando à metade da sua concentração inicial. Lembra do pega-ratão do Enem de 22, né? Onde ele dava uma tabela com valores que não era a meia-vida, né? Como é que eu sei a meia-vida? Na questão começava em 12, né? Aí ia decaindo para 10, enfim. Quando eu tenho uma massa, a meia-vida é o tempo para chegar até a metade. Então, se eu tirei 1 quilo do elemento, o tempo de meia-vida é o tempo para chegar a meio quilo. Isso é constante nesses intervalos cheios. Não é constante em qualquer valor. Para finalizar esse tópico de radioatividade, ainda cito aqui as transmutações nucleares. Imagina que legal um link com o filme do Oppenheimer, né? A fissão nuclear, a quebra de núcleos radioativos, gerando núcleos menores e 3 nêutrons, né? Ou 2 nêutrons. Geralmente a fissão nuclear é o que a gente vê em exemplos da prova citando a parte de bomba nuclear ou usinas nucleares. No passado no Enem, a fissão caiu numa questão de usina nuclear. E agora, no quesito fusão nuclear, lembra que fusão é a junção. Fusão é quando existe a união. No caso aqui, essa bolinha azul é um próton, a bolinha branca é nêutron. Então, o prótio, o deutério, um próton e um nêutron, junto com o trítio, um próton e 2 nêutrons. Quando eu vou unir esses dois caras, eu gero hélio. Então a fusão nuclear é muito energética. No caso, fusão nuclear tem que lembrar de quem? Do Sol. A fusão nuclear a gente não consegue controlar. Estão tentando, mas não conseguiram ainda. Fusão nuclear libera muita energia. Show de bola? Topzera? Tô assim, gurizada? Trouxe aqui para vocês os principais tópicos, os tópicos mais interessantes. Roger, tem alguma perguntinha que tu queira dividir pra gente poder finalizar a nossa live, cara? Vamos responder umas do Instagram primeiro? Pode ser, pode perguntar aí. Vamos lá. Então você que tá... essa live vai ficar gravada, depois vai ser lançado no nosso perfil o link para você que, né,
para quem não pôde ver no momento, para quem está aí em casa, né, e quer ver depois, você me alcança aqui, Roger? Por favor. Ó, vou começar falando um pouquinho sobre... Cara, perguntinha do Andrei Veiga, achei muito boa aqui. Vou começar falando sobre ela, tá? NOx. Como cai NOx nas questões? Bom, Andrei, eu acho sinceramente que NOx vai cair nas tuas questões perguntando quem oxida ou quem reduz. Ou seja, NOx como indicativo de reação de oxirredução. Aí é bom lembrar, né, Andrei, que do opa, re, né? Oxidação, perde elétrons, aumenta o NOx. Redução, recebe elétrons, reduz o NOx. Isso pode cair em pilhas, isso pode cair numa questão de química orgânica no passado, quando aumentava o número de Os. Mas uma coisa é inegável, tá? Quando cai em NOx, é visível que é NOx. Então se eu te pergunto, ocorreu uma reação de oxidação, ou uma reação, mostra lá um desenho, aonde que ocorreu uma oxidação? Aonde que ocorreu uma redução? Você sempre está falando sobre NOx. Se tem nas alternativas, ou no corpo do texto, oxirredução, oxidação, redução, você sabe que tem que usar NOx, ou para marcar como resposta, ou para descartar como resposta. Ainda dentro das perguntas aqui, tanto da Carol, né, quanto do Matheus, que é com relação à estequiometria. Bom, eu não citei aqui por questão de, sendo sincero, estequiometria ser algo que demanda um pouco mais de detalhes, mas eu vou pontuar. Eu acho sim que vai vir uma questão de estequiometria para nós, e pelo histórico do Enem vale a pena olhar, pessoal, estequiometria na parte de reações com rendimento, em cima do lado direito a porcentagem, pureza embaixo do lado esquerdo, ou reações consecutivas. Eu não acho que vai vir um caso comum de cálculo. Eu acho que se eles forem colocar, vai ser rendimento ou pureza, coisa que aconteceu uma boa parte dos anos anteriores, tá certo? Tá? Ainda aqui dentro, né, pessoal, só pra gente informar aqui na finaleira, o João me deu uma pergunta muito interessante que é sobre pega-ratão. Cara, o que é pega-ratão e o que vale a pena, né, ver aí? Eu, assim, muito me preocupa no Enem sobre pega-ratão nas questões fáceis. Seja questão de cinéticas, falando sobre energia de ativação, sobre catalisador, essa questão do que eu citei no início da live, né, pessoal? Falando sobre metal de sacrifício. Assim, o principal pega-ratão que me preocupa é o aluno não querer executar o que tem que ser executado para resolver as questões. O que eu estou querendo dizer? Você vai fazer uma questão de termo, que usa a lei de Hess, reescreve a equação. Vai fazer uma questão de cálculo, olhem o balanceamento. Não tem como começar a fazer sem balanceamento. E vai ter resposta. Vai fazer uma questão que envolve NOx, calcula o NOx de todo mundo. Bonitinho, chiqueirinho, clássico. Não deixem de fazer porque você sabe como funciona. Justamente ao contrário, façam do jeito completo. Show de bola? Dito isso, pessoal, chegamos então, né, Roger, ao final da nossa live. Só mais uma aqui, acho. Pode falar, Roger. Tá. Tem duas. Da Mariana Ruff. Pode falar. O catalisador tem alguma coisa específica que precise ter na fórmula ou na estrutura para ser um catalisador ou simplesmente mudar a energia da ativação? Catalisadores, eles não necessitam ter uma forma única. Tem metal que é catalisador, tem molécula orgânica que é catalisador. Então, a ação do catalisador não depende de uma estrutura pontual, de como ele é ou de como ele se apresenta. O catalisador, pontualmente, é a ação dele. Ele muda a energia de ativação. Então a resposta é não. Não tem algo que faz sempre ser um catalisador. Tá? O que importa é que o catalisador não vai ser consumido. Então, numa reação química, você nota um catalisador quando ele está em cima da seta da reação, ou como no ano passado, quando ele entrava na reação e saía íntegro no final. Da Clarissa Fernandes. As enzimas de ativação são só as proteínas terciárias e as quaternárias? Vamos lá. Traduzindo um pouco, né, pontuando a pergunta. Enzimas são catalisadores. E a sua ação de qualquer enzima depende da sua estrutura tridimensional. A estrutura tridimensional, aqui a gente é chamada na biologia de terciária ou quaternária, é o formato que essa molécula tem. E sim, a ação de uma enzima enquanto catalisador depende do seu formato. Se eu pegar uma enzima e colocar numa temperatura que não é o correto, como aconteceu numa questão do Enem,
essa enzima perde a sua função, ela desnatura. E desnaturar é perder justamente a sua estrutura tridimensional. Tá. Gabriel Rangel. Beni, aparece eletrólise no Enem? Sim. Rangel, aparece. Contudo, faz tempo que não cai e comparado com as questões desses últimos tempos, é bem incomum. Significa que não vai cair? Não. Já caiu, só que a tendência não é tão grande quanto o Pires. Para você ter uma ideia, tá? Eu posso estar incorreto desse número, mas se eu não me engano, nos últimos 5 anos nós tivemos apenas 2 questões de eletrólise, tá? E tô para te dizer que a última foi em 2017, uma questão que era o desenho da eletrólise, onde a questão perguntava qual era o gás que estava saindo no desenho e a resposta era hidrogênio molecular. Da Raquel Prates. Uhum. Qual a tua opinião sobre as questões mais teóricas nesse Enem? Normalmente, questões teóricas do Enem versam sobre definições de algumas coisas, ou seja, o que é catalisador, sobre NOx, quem oxida, quem reduz, sobre funções, assim. Eu acho que não vão vir tantas questões teóricas como no ano de 2022, tá? Eu acho que nós vamos ter mais braço mesmo esse ano, tá? Mas questões teóricas envolvem normalmente questões que não precisam fazer conta, não significa que sejam mais fáceis. E aí tem lá, química orgânica para mostrar isso, questão de, inclusive, funções inorgânicas, né, do calcário, calcular, regulação de pH do solo, isso é uma questão mais teórica e que tem uma grande chance de cair. Tá. Do Dudu Freire. Uhum. Sor, vale a pena revisar algum polímero orgânico? Bom, polímeros no Enem, talvez as proteínas sejam os mais importantes, mas polímero o que importa é vocês lembrarem como que os polímeros são formados. Quando nós temos polímeros de adição, nós unimos as moléculas e quebramos em saturações dos seus monômeros para formar o polímero, que é o polímero de adição. E o polímero de condensação é aquele que, quando as moléculas se juntam, são formadas moléculas com funções diferentes. Então, polímero de condensação é como uma proteína. E o Enem não foi o cara que faz isso. Nesse ano, a prova do FSM, a última questão era de polímeros, justamente por causa desse viés mais, né, prático da prova do FSM. Eu tenho mais uma pergunta, que é mandar os abraços para quem participou. Bom, eu vou então... pode me falar a pergunta que daí eu vou finalizar? Tá. Só citar aqui quem mandou recado. A Uhum. Isabela, Augusto, João, Milena, André, Gilda, Araceli, Isabela, Luiz Carlos, Roberta, P3 Muraro, Mariana, Gleicon Carvalho, Gabriel, Samanta, Camille, Maria Eduarda, Lista de aprovados, pessoal. André Gelati, Antônio Cruz, Gabriela Freitas, Luísa Garcia, Vinícius Carvalho, Carolina Almeida, Raquel Prates, Luiz Carlos Pereira, Thalisson Alves, Marafiga, Martina Bessou, Letícia Denardim, a Mariana Ótimo, Ruff, gente. Ana Júlia Taborda, Clarissa Fernandes. E se alguém não foi citado, Senhores, agradecemos estão... a presença. eu agradeço a presença de vocês e assim, cara, para a tua prova nesse domingo, então pra gente poder encerrar aqui, eu te desejo uma coisa que é parcimônia, que é resiliência, que é, entre outros termos, saco para aguentar a prova mesmo, tá? Gente, a tua prova agora nesse domingo, ela tem um caráter cansativo e você deve entender que isso vai acontecer com você, mas com todo mundo. Então, leva para tua prova a tua vontade de vencer, leva para tua prova as pessoas que gostam de você, né? Leva para tua prova o entendimento que você deu o teu melhor e que você vai lá na tua prova dar o teu melhor de novo. Como você sabe, eu sempre falo em aula, né, que a prova do Enem é só mais um desafio. Depois vai vir outros na tua vida profissional, na tua vida acadêmica, na tua vida familiar. E se a gente sempre é exposto a desafio, o mínimo que a gente tem que fazer é o quê? É se acostumar, né? É lutar para dar o nosso melhor. Então, no domingo, separa teu material antes, separa o que você vai comer, né? Se o fiscal ficou te incomodando durante o dia, pede pro fiscal, né, com educação, para ele não ficar conversando ou comendo na tua prova, né? Tá, um coleguinha tá enchendo o saco do lado, muda de cadeira. Mas assim, em suma, a prova é só mais um pedaço da tua vida que você vai com certeza tirar de letra, tá? Fechado então? Então encerramos essa live. Deixo aqui o meu abraço para vocês. Espero que vocês matem a pau. E
continuamos a nossa lida atrás do nosso sonho, tá bom? Tchau, gente. Muito obrigado.